Olá! Hoje nós vamos contar uma história de um menino chamado Titi. E essa história é uma história que começa um pouco triste, mas que depois fica muito feliz. Titi era um garoto comum, como qualquer outro garoto, mas ele viveu uma experiência e ele ficou com muita vontade de compartilhar sua experiência. Ele chama essa própria história dele de Palavrinhas Feias. É a história de um garoto que começou a falar palavrinhas feias. Então ele se apresenta dizendo que o seu nome é Titi. E ele fala então que ele tem muitos amigos e que ele gosta de passear como todo garoto. Veja que ele está aí bem curtindo um churrasquinho na beira de uma lagoa. Ele é um garoto comum. Mesmo garotos comuns e especiais e bons, eles passam por algumas experiências interessantes. Bom, vou contar uma história então de um tempo em que os meus amigos se afastaram de mim. É o que o Titi diz aqui, nesse quadro. Ele diz que durante um tempo ele começou se acostumando a assistir alguns vídeos pela televisão, pelo celular. E nesses vídeos ele via pessoas falando palavras feias e ele achava isso engraçado. E então Titi começou a repetir essas palavras, porque ele achava aquilo tudo muito engraçado. E ele não via nenhum problema em ficar falando aquelas palavrinhas feias. Algumas pessoas até avisavam para ele: Titi, não diga essas palavras, elas são muito feias. Mesmo assim, ele continuava assistindo a esses vídeos que ensinavam essas palavras feias. Mas o Titi percebeu que uma coisa acontecia enquanto ele falava essas palavras. Ele entristecia as pessoas perto dele. Era como se um grande buraco estivesse sendo cavado. E para cada vez que ele falasse uma palavrinha feia, era como se uma fumacinha muito tóxica saísse de sua boquinha. E tudo ao redor ficava enfumaçado, feio, triste. Os ambientes onde ele estava iam perdendo a graça. E as pessoas começaram a se afastar dele. Foram deixando ele sozinho, porque as pessoas não aguentavam ouvir aquelas palavrinhas feias. Então, tudo parecia muito negro, muito escuro, muito sem sentido na vida do Titi. As pessoas que ele achava mais legais e importantes na vida dele, as pessoas que ele amava, que ele achava que eram pessoas especiais, estavam ficando distantes dele. Elas não aceitavam aquele vocabulário, elas não queriam mais ficar perto dele por causa das palavrinhas que magoavam, que feriam, que deixavam o ambiente todo triste, sem graça e sem cor. E aí então aconteceu uma coisa dentro do Titi. Dentro dele também tudo começou a ficar escuro, cheio de fumacinhas negras, escuras e tristes. E ele percebeu que não era tão engraçado assim ficar repetindo aquelas palavras feias. Sem os amigos, sem as diversões, sem as pessoas que ele amava. Por dentro ele também começou a se sentir feio, assim como eram as palavras que ele falava. Chegou um ponto que Titi começou a achar que estava ficando doente, porque era uma tristeza dentro dele. Então, como as coisas ao redor também já tinham perdido a graça, porque já não tinha mais amigos, não tinha mais companhia, não era convidado mais para estar com as pessoas, então por dentro Titi também se sentiu doente. Chegou até a pensar que precisava de ir ao médico para descobrir o que estava deixando ele doente. Mas aí ele se lembrou que eram as palavrinhas tristes. Lá na igreja, o Titi aprendeu que Jesus não aprova as palavrinhas feias, ele não concorda com isso.
E Jesus era um grande amigo de Titi. E Titi não queria decepcionar esse amigo dele. Na Bíblia está escrito que aquilo que contamina a gente nem é o que entra na nossa boquinha, mas são as coisas que saem da nossa boca. E muitas vezes as palavras feias acabam contaminando o nosso interior. E isso precisa ser limpado, curado, para que a gente possa de novo ficar bem por dentro e por fora, para que o ambiente que a gente vive também seja novamente um ambiente muito bom. Então, na casa dele, Titi teve uma resolução. Ele decidiu que não iria mais ver vídeos com conteúdos ruins, com palavras feias. Ele decidiu também que não ia mais falar coisas tóxicas que envenenam a gente por dentro e por fora. E aí então tudo começou a ficar limpo dentro do Titi. O coraçãozinho dele começou a ficar alegre de novo e o ambiente ao redor dele voltou a ficar também muito alegre. Aí então ele percebeu que as palavrinhas gentis, agradáveis, elas são muito bem aceitas. Todo mundo gosta de ficar perto de quem tem palavras doces, gentis, bondosas, alegres, palavras que fazem bem por dentro e por fora. Deixa o nosso ambiente alegre, deixa o nosso ambiente cheio de gentileza, cheio de sorrisos. As pessoas voltaram a se aproximar do Titi. Ele voltou a se sentir muito contente novamente. E aí então todos os seus amigos, as pessoas que ele admirava, todas essas pessoas voltaram a conviver de uma forma saudável com Titi. As pessoas gostam mesmo de conviver com quem sabe respeitar ao próximo. E palavras boas, palavras gentis, educadas, são palavras bem-vindas em todos os ambientes. Titi novamente se sentiu equilibrado, percebendo que ele pode expressar as suas ideias, as suas emoções, os seus sentimentos de uma forma gentil, que não ofende as pessoas. Então as pessoas voltaram a se aproximar dele e tudo se regularizou na vida do Titi. E essa é a grande lição que a gente aprende com a história dele. Visite o nosso site aprendaisohoje.com.br. Se inscreva também no nosso canal se você ainda não é inscrito e deixe um like e compartilhe esse vídeo para outras pessoas que estão precisando aprender a controlar suas palavrinhas para que tudo esteja bem por fora e por dentro. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.